Ela mostrou o bolo. Ela mostrou um bolo. Mostrou um Que bolo. maldade. A Lise não mostrou, ela só deixou na vontade. A Pois Lourdes é. fez ali, ela provou que Ela não estava mostrou mesmo. para vocês, mas comigo ela faz maldade. Vocês não sabem da missa metade. Deixa ela, deixa ela. Eu judio ganhar. É. Então vamos Sim, lá, a pessoal? Luana. Vamos então acalmando os nossos corações, os nossos pensamentos, pedindo a Deus que nos guie na aula de hoje, aos espíritos de luz que iluminem a Luzia, em toda a aula maravilhosa que ela preparou para a gente, que possamos tirar desta aula o máximo proveito e que recebamos nessa aula de hoje tudo aquilo que precisarmos em termos de tratamento físico e espiritual. Obrigada, Pai, por mais um encontro amoroso. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos lá, vamos ver a harmonização. Que, aliás, achei que ficou em canto, parceira. Ah, então tá bom. Minha parceira é um capricho só. Abriu a tela toda? Abriu sim. Então, vamos lá. No nosso livro de harmonização Vinha de Luz, é o capítulo 7, aos discípulos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo, isso está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 23. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos sem atos, correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas e ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado, irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados. Os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta, e os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles surge o continuador do mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza.
O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Muito bem. Quem quer fazer um comentário sobre essa leitura? Alguém quer falar sobre isso? Ok. O que essa leitura vem nos trazer? Paulo foi um dos seguidores mais difíceis do Cristo, porque ele não aceitava o Cristo de jeito nenhum. Perseguiu, judiou dos seus apóstolos, porém foi o seu mais fiel servidor, o mais digno de todos os seus apóstolos. O que ele quer dizer para os coríntios? Que nós devemos seguir o exemplo do Cristo, que nós devemos seguir com as palavras simples do Cristo, ensinando os nossos irmãos, o nosso próximo, amparando, aprendendo a verdade do Cristo e a colocando em prática nas nossas ações. Não adianta nada a gente ler, ir para a igreja, botar a Bíblia debaixo do braço, botar o Evangelho debaixo do braço, ir para o centro espírita, ir para lugar nenhum, se aquilo que a gente aprende nessas casas abençoadas de oração não for colocado em prática. E o que é colocar em prática? Ter piedade, ter paciência, ter amor, ter carinho por todos. Por todos. Se virmos alguém em sofrimento, estender as nossas mãos. Se alguém chora, vamos levar o nosso abraço amoroso, porque hoje a gente já estudou um pouquinho sobre a doutrina do Cristo. Então, nós sabemos a importância de levar o conforto, o consolo ao nosso irmão. Então, o que o Paulo quer nos dizer é que nós somos esses mesmos espíritos que estavam lá atrás. Somos aqueles espíritos lá de trás, que escutavam, ora se envergonhavam, ora preferiam a riqueza, ora preferiam a cultura, sempre menosprezando aqueles em condições menores do que as nossas. Então, Paulo pede que a gente siga o ensinamento do Cristo, educando com o libertador imortal que é o Cristo, amparando e colocando em prática tudo aquilo que com ele aprendemos. Alguma dúvida? Lu? Não, eu só queria fazer um comentário, se vocês permitirem. Eu acabei de ler o livro Paulo e Estevão. E eu já era muito fã de todas as cartas de Paulo, sempre achei profundas. Agora, compreendendo a trajetória dele, né, o convertido de Damasco, realmente, né, os amigos que já leram sabem, quem não leu um dia vai ter essa oportunidade, enfim, é maravilhoso, né? Que trajetória. Ele nos ensina muito, né, Cida? Muito, e o que Estevão foi para ele, né? Sim, por isso que eu falei, ele foi o mais ferrenho dos perseguidores do Cristo. Sim. Né? E depois Estevão e Abigail foram os, digamos assim, os mentores que ajudaram nessa luta, porque depois ele aqui mesmo, ele já, na própria encarnação, ele já, ao abrir a mente, ele já se, digamos assim, se arrependeu e sofreu, né? Exato. Mas é lindíssimo, é lindíssimo. A defesa dele pelo Cristo é algo, Paulo, sublime, realmente especial, é um apóstolo. É sublime. Convivido com Cristo, porque, né? Sim. Nunca ter convivido, né? Mas aquele encontro transformou a vida dele, né? A vida dele. O encontro fez a... Você imagina a emoção, né? Depois ele entendendo tudo, né? Aquele encontro fez... E a gente tem esse encontro, na verdade, né?
A gente Todos tem os esse encontro dias. sempre. Né? Todos os Ele dias. teve aquele encontro especial porque, na verdade, Jesus estava preparando ele para exemplificar, porque uma coisa é você, que nem a Yara falou, uma coisa é você entender, né? Outra coisa é você exemplificar. Então, ele, enquanto adversário e depois como aliado, né, fez muita diferença, né? Sim, O exemplo das duas dele, situações, né? o exemplo, na propagação, né? É. Da doutrina do Cristo nos vários cantos, né, do mundo, nas regiões onde alcançavam os pés dele, que ele andava léguas, né, para poder. Sim. Agora, gente, eu não quero monopolizar, mas eu só queria deixar um comentário rápido. Vocês viram a homenagem que o Senado Nacional fez ao nosso Chico Xavier na última sexta-feira, dia 11? Não. Quem não soube, veja, procure na internet, tem. O Haroldo Dutra estava, tinham outras pessoas da Federação Espírita do Brasil, a vice-presidente, lá de Brasília, de Goiânia, outras pessoas. Mas por que eu quero chamar a atenção? Uma homenagem importante, linda, enfim, de um dos senadores que fez esse pedido, digamos assim, foi votado e foi aprovado, foi no dia 11 de fevereiro. Mas a mensagem final do Haroldo Dutra, gente, é um soco no estômago, porque ele foi super polido como ele é, né? Finíssimo, educado, mas firme, né? A lá Paulo de Tarso. E aí ele fala para os senadores, é um soco no estômago, viu? Eu não vou adiantar, mas vale a pena quem puder assistir. Tem quase 5 horas de duração a homenagem, então talvez não dê para assistir tudo. Assim, eu pincei algumas coisas, mas a mensagem do Haroldo, quem puder, é muito legal, porque ele fala justamente do compromisso, né, de todos nós, e que o Chico era o exemplo que mais próximo que a gente teve agora mais recente do que era realmente viver, que é o que você falou, por isso que eu me lembrei. Viver, a Yara falou muito isso, né? Viver aquilo que você pregava. O Chico viveu, né? O Cristo, ele viveu os ensinamentos, né? Intensamente. Isso. Fala, Lu. É isso mesmo. Obrigada, Cida. Vou ver. Desligar depois aqui, acabar, já vou xeretar o que o Haroldo falou. Vamos ver aqui. Então, minha parceira, pode seguir. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, sigamos. Tem alguma coisa no bate-papo? Será? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, a Luana falando. Oi, gente, estou ouvindo vocês, mas não vou conseguir ligar o áudio nem o vídeo, mas assim que eu chegar em casa eu ligo. Tá bom. Ok. Então, vamos lá. Então, a gente começa sempre com uma mensagem de Jesus, uma segunda, né? Porque a primeira foi de Paulo, mas agora vem de Jesus. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Então, vamos lá, para a aula propriamente dita, vamos ver os itens que a gente vai pensar um pouquinho. Então, antecedentes da codificação, o espiritismo e o espiritualismo, e filosofia, ciência e religião dentro do espiritismo, o que vem explicando, né? Então, vamos começar com os antecedentes da codificação. A gente vai pontuar alguns antecedentes, nós não vamos nos aprofundar em cada um deles. Depois tem alguns livros que vocês podem até, depois que quiserem se aprofundar em algum deles que vocês acharam mais interessante. Tem os livros que vai aparecer sobre os antecedentes da codificação, que dá para vocês se inteirarem e aprofundarem um pouco mais. Os fenômenos mediúnicos sempre existiram. As grandes ideias não surgem nunca subitamente. Então, o espiritismo não surgiu, não caiu do nada. As que têm por base a verdade têm sempre seus precursores que lhe preparam parcialmente os caminhos. Então, a coisa foi
foi pontuando um aqui, um ali, para ir formando a ideia, para ir formando o conhecimento e o entendimento também. Depois, quando os tempos são chegados, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar esses elementos esparsos e formar um corpo, formar um entendimento. Então, a gente vai conhecer um pouquinho alguns antecedentes da codificação antes de Cristo. A comunicação dos espíritos com os encarnados. Então, tem a mediunidade nos celtas. É o povo pré-histórico, espalhados em parte da Europa, entre 60 a.C. e 600 depois de Cristo. Possuíam grupos fechados de sacerdotes especializados em comunicações com o além, chamados de druidas. Tem o Código Vedas, 1000 a.C., está no livro Fenômeno Espírita, de Gabriel Delany. O Código de Conduta dos Hindus, o mais antigo que se tem notícias. Depois vem as práticas religiosas voltadas à mediunidade no Egito Antigo e na Índia, foram desenvolvidas e praticadas no silêncio dos templos sagrados, sob o mais profundo mistério e rigorosamente vedadas à população leiga. Então, eles achavam que isso tinha que ser num grupo fechado, que nem todos poderiam entender ou nem todos conseguiriam participar. E vem Sócrates e Platão. O homem é uma alma encarnada. Isso ele já falava lá atrás. Antes de sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais e às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Aí vamos conhecer antecedentes da codificação depois de Cristo, que vem a Bíblia. A Bíblia é um antecedente da codificação. Está no Evangelho de João. Caríssimos, não deis a fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. Empenhai-vos em procurar a caridade. Aspirai igualmente aos dons espirituais, sobretudo ao de profecia. Está no Paulo de Tarso, 1 Coríntios 14, versículo 1. Agora vamos entrar na Idade Média. Então vem quem? Vem a Joana d'Arc. Jamais renegou as vozes espirituais. Está no livro também do Gabriel Delany. Desde pequena, escutava vozes no silêncio dos bosques que atribuía a São Miguel, Santa Margarida e Santa Catarina. Na verdade, os espíritos apareciam assim porque ela pertencia à Igreja Católica, então ela conseguia assimilar melhor tendo essa imagem, porque ia significar mais para ela. Os quais a incentivaram para se voltar a Deus e defender a França, orientada pelas vozes do céu, que é como ela citava, né? Assume a missão de libertar sua pátria do jugo inglês e, guiada por essas vozes, reorganizou o exército francês e conduziu Carlos VII ao trono. Antecedentes da codificação do século XVIII e XIX. A partir do século XVIII, tais fenômenos que eram esporádicos passam a ocorrer em uma sequência metódica, eles vão se intensificando, com a característica de uma invasão organizada. Esse pensamento está no livro História do Espiritismo, do Arthur Dolly. Nesta época, surgem os antecessores dos médiuns. Ele é Emanuel Swedenborg, não sei exatamente se pronuncia assim. Ele é um sueco, foi um sueco militar, um teólogo, muito culto e dotado de grande potencial de forças psíquicas.
Visões, ele tinha da infância ao desencarne, ele teve visões. Ele afirmava: o Senhor abriu os olhos de meu espírito para ver perfeitamente desperto o que se passava no outro mundo e para conversar em plena consciência com anjos e espíritos. Então, aqui a gente imagina que ele tem a mediunidade através dos olhos, né, da visão, porque ele conseguia, ele falava perfeitamente desperto. Também aparece Franz Anton Mesmer. Foi um médico, um descobridor do magnetismo curador. Em 1775, Mesmer reconhece o poder da cura mediante a aplicação das mãos, a imposição das mãos através do magnetismo curador. Seguindo, aparece André Jackson Davis, que viveu de 1826 a 1910. Ele foi um sensitivo, clarividente e clareaudiente. Ouvia vozes que lhe davam bons conselhos. Em completos 20 anos, ele escreveu um dos livros mais profundos e originais de filosofia. Em completos 20 anos, hein? O que prova que não tinha vindo dele mesmo, mas sim que ele era apenas um canal. Ele psicografava os livros, na verdade, da qual fluía o conhecimento daquele vasto reservatório espiritual. Seguindo, aparece Edward Irving. Entre 1830 e 1833, ele viveu uma experiência psíquica com seus fiéis na sua igreja escocesa. Ele era um pastor protestante, grande estudioso bíblico e desenvolveu um grupo fechado, fenômenos de verdadeira força psíquica atuando no mundo material. Sakers. Além desses incidentes isolados da igreja de Irving, houve outra manifestação psíquica naqueles dias. Foi o desabrochar de fenômenos espíritas nas comunidades Shaker nos Estados Unidos. Se iniciaram com sinais de aviso, seguidos pela obsessão em toda a comunidade. Os principais visitantes eram espíritos de índios pele vermelhas que vinham em grupo como uma tribo. Tem antecedentes da codificação, o que aconteceu em Rasdeville e as mesas girantes. Mas também aparece o senhor Isaac Post, que pela primeira vez ele usa letras do alfabeto para comunicação com os espíritos. Ele estava, pois, descoberta a telegrafia espiritual, que foi o processo adotado na comunicação por mesas girantes. Em dezembro de 1847, uma família metodista de nome Fox alugou uma casa em vilarejo típico de New York, chamada Hydesville. Nessa família havia duas filhas de nome Margarete, que ela tinha 14 anos na época, e Kate, de 11 anos. Em 1848, surgiram na casa ruídos, arranhões, batidas, sons semelhantes ao arrastar de móveis, que não deixava as meninas dormir, a não ser no quarto de seus pais. Tão vibrantes eram esses sons que as camas tremiam e moviam-se. As irmãs Fox iniciaram um diálogo com o espírito batedor, fato este que passou à história do espiritismo como episódio de Rasdeville, que é as irmãs Fox. Aí vamos entrar nas mesas girantes. A princípio, nas sessões de mesas girantes, o móvel apenas erguia-se, sob a imposição das mãos dos médiuns reunidos à sua volta. Com o desenvolvimento desse método,
As mesas passaram a se levantar sobre um pé e, por telegrafia espiritual, responder às perguntas feitas. Então, o que vem a ser, então, a telegrafia espiritual? É nomear em voz alta as letras do alfabeto, pedindo ao espírito para dar pancada quando a letra entrasse na composição das palavras que quisesse compreender. Então, o médium perguntava, e o espírito tinha que dar uma batida, uma pancada, para ver se essa letra entrava na composição da palavra ou não. Este processo é o que vemos aplicado nas mesas girantes. Está no Fenômeno Espírita, capítulo 2. Está explicando mais profundamente. E aí, entre 53 e 1855, estes fenômenos constituíram grande passatempo. Por outro lado, também era objeto de... Tua voz está falhando. Oi? Tua voz está falhando. É mesmo? Então é a internet. Para mim está ok. Aqui está falando que a sua conexão com a internet está instável. A minha? A minha está normal. A gente vai lendo, dá para acompanhar, mas depois, quando você talvez for fazer comentários, aí talvez que corta bem. Para mim também está cortando bastante. Ok. Culpa aí, mas não tem culpa, né? Só para avisar mesmo. Sim, foi bom, foi bom. Por outro lado, também era objeto de estudo de diversos cientistas. Allan Kardec foi um desses cientistas, cujo posicionamento diante de tais fenômenos determinou o advento da doutrina espírita. Então, o Kardec era um cientista que foi convidado, a princípio, para poder participar de alguns eventos dessas mesas girantes. E daí ele foi estudando, foi se aprofundando para conhecer melhor esses fenômenos. Kardec refere-se a esses fenômenos como manifestações de forças inteligentes. Mesas girantes, manifestações físicas, ainda de uma maneira grosseira. Então, aí, o que ele fez? Amarrou um lápis no fundo de uma cesta que era colocada sobre uma prancheta. O médium impunha seus dedos à borda da cesta sem tocá-las, e a cesta escrevia a resposta dada pelo espírito. Mais tarde, o lápis foi colocado diretamente na mão do médium. Então, foi percebido que não haveria necessidade de usar essa cesta, bastava que o médium posicionasse o lápis e que ele conseguiria receber toda a comunicação sem precisar usar a cesta. E aí vem o surgimento do espiritismo. Surge, então, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era um nome respeitado na França. Grande estudioso de fenômenos psíquicos, interessa-se de modo especial pelo estudo do magnetismo. E ele tinha, na época desses eventos, que ele foi se inteirar mais, ele tinha 50 anos. Ano após ano, Kardec trabalhou metodicamente na elaboração da codificação. Com a expansão da codificação espírita, os fenômenos mediúnicos deixam de despertar a mesma curiosidade de antes. Então, deixou de ser novidade. Então, ele começou a se inteirar mais, voltando-se, então, à necessidade de elevação moral. Ultrapassando, assim, a fase inicial do fenômeno, abertos os caminhos deixados pelos precursores. Lá atrás, os precursores da codificação. Então, vindo, e aí começaram os fenômenos, entrou Kardec na história. Iniciando-se, então, o capítulo moralizante. Ele diz assim, moralizante, por quê? Porque ele começou a fazer um estudo aprofundado. Não era uma coisa só aleatória, nem uma diversão. E o espiritismo, ele é considerado o consolador prometido. A terceira revelação divina.
A primeira revelação foi Moisés, local e pessoal. A segunda, com Jesus, também foi local e pessoal. A terceira, porém, não teve um revelador, mas um codificador. Ela é uma revelação dos espíritos. Então, aí, está cortando ainda muito? Não. Não. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Na apresentação, a semana passada, eu não me recordo muito bem quem foram, acho que foram umas 2 pessoas que falaram sobre o espiritismo kardecista. Será que está correto usar espiritismo kardecista? É uma pergunta que eu estou jogando para vocês. Me parece que não. Eu acredito que não. Para mim, só tem um espiritismo, né? Mais alguém? E ainda eu ouvi dizer uma vez que kardecista eu ouvi dizer aqueles monges que escreviam e encadernavam, inclusive esse termo é errado, é kardeciano, né? Somos kardecianos, mas que o espiritismo não é kardecista nem kardeciano, porque o espiritismo é dos espíritos, né? A comunicação que os espíritos nos passaram, foi é o que eu imagino. Exatamente. Então, é o espiritismo. E quem codificou foi o Kardec. Então, o que é codificação? Codificar é reunir numa só obra textos, documentos, extratos oriundos de diversas fontes. Então, o termo espiritismo ele foi criado pelo Kardec. Esse termo, sim, a gente vai ver mais na frente. Mas a proposta veio dos espíritos, né, que, através de manifestações espontâneas, consideradas como fenômenos na época, e ele que não tinha a ver com aquilo, foi convidado, Kardec foi convidado por alguns amigos para examinar e analisar aqueles eventos que estavam acontecendo, né? Então, e ele era um pedagogo na época, famoso, né? Então, vamos seguir, que mais na frente vai falar exatamente sobre isso. Então, o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, que veio no devido tempo recordar e complementar o que ele nos ensinou, restabelecendo todas as coisas no seu verdadeiro sentido e trazendo aos homens as bases reais para a sua espiritualização. Então, nada além da codificação, não tem nada além do que os ensinamentos de Jesus. Alguma dúvida até agora? No chat não tem nada. Então, vou seguir. Então, a gente vai falar agora a diferença do espiritualismo para o espiritismo. Bom, o espiritualista é aquele ou aquela pessoa cuja doutrina é oposta ao materialismo. Ou seja, uma pessoa que acredita que existe alguma coisa além da matéria. Morreu, acabou? Não, ela acredita que tem alguma coisa a mais. Ela acredita na imortalidade da alma, o espiritualista. Imortalidade da alma, a ressurreição, a reencarnação, a comunicação com os espíritos, a vida no plano espiritual, ela acredita nisso. Com isso, já dá para entender que muitas religiões no mundo são religiões espiritualistas, basicamente porque elas acreditam que exista dualidade entre corpo e alma. Algumas dessas religiões, o hinduísmo, o catolicismo, o protestantismo, a Umbanda, o Candomblé. Tem outras. Algumas dessas religiões espiritualistas têm seus cultos e adoração a imagens. O que é um culto? É uma homenagem de caráter religioso ao que se considera divino e sagrado. E a adoração é prestar culto à divindade, que essas religiões espiritualistas fazem.
As palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo já existiam há muito tempo antes do espiritismo chegar. O espiritual, então vamos pontuar cada uma delas. O que é o espiritual? É semelhante ao espírito, desprovido de corporeidade e imaterial. O espiritualista significa que é aquele ou aquele que crê no espiritualismo. E o espiritualismo é qualquer doutrina ocultista ou religiosa que acredita na existência de espíritos imateriais. Então, está aí pontuando, definindo cada uma das palavras. E aí a gente entra no Espiritismo e Kardec. Foi por isso que o Allan Kardec resolveu, então, utilizar outras palavras para agregar outros conceitos novos que ele estava trazendo com o Espiritismo. Essas 3 palavras já existiam, ele pensou, bom, vou criar uma outra próxima àquelas para poder pontuar e diferenciar. Foi o que ele fez. Como diz Kardec, o Espiritismo é uma doutrina progressista e aberta. Por que progressista? Porque a gente continua progredindo, continua evoluindo dentro da doutrina, porque a gente consegue se comunicar com os espíritos e eles vão passando orientações e ensinamentos através dessas mensagens mediúnicas. Por isso que é progressista e aberta. Então, o que é especificamente o Espiritismo? Ele é um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec. Então, ele tem o tríplice aspecto. Então, vamos ver agora o que se refere à ciência dentro do Espiritismo. Ele é ciência? É. Porque se trata de um conjunto organizado de conhecimentos relativos a certas categorias de fatos ou fenômenos analisados empiricamente. Então, a gente entende que o Kardec era um cientista, era um educador, era um pedagogo. Ele tinha que passar toda essa codificação através de um processo científico. Então, por isso que a ciência também está inserida. Catalogados e relatados por seus pesquisadores, por todos aqueles que contribuíram para fazer a codificação. Ele não fez sozinho. Além dos espíritos, ele teve outros parceiros. Representada pelo O Livro dos Médiuns. Diz Kardec, a fé sólida é aquela que pode encarar a razão face a face. Então, o Espiritismo é a fé raciocinada. Eu não quero simplesmente acreditar, eu quero entender. Aí sim eu vou conseguir colocar em prática. Agora vamos ver o aspecto filosófico do Espiritismo. Ela é filosofia. Quando ela é inserida no contexto filosófico tradicional, embora de cunho evolucionista e metafísico, pontua a necessidade do homem ir em busca do seu autoburilamento, autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Isso é importante. Vai fazer toda a diferença para a gente poder conseguir identificar os nossos acertos, os nossos erros e seguir em frente na evolução. Estimulando a verificação de respostas às questões magmas da humanidade. Então, é filosófico porque vai fazer com que a gente entenda a nossa natureza, a nossa origem, a que destino eu estou predestinado, e o meu papel na vida e no universo. Se eu sou filha de Deus e pertenço ao universo, qual é o meu papel? Qual é a minha missão? Isso tudo o Espiritismo vai fazer com que a gente entenda através do lado filosófico da doutrina. E aí diz Kardec, nascer, viver, morrer e renascer de novo, progredindo sempre. Tal é a lei. Então, eu tive o meu nascimento, eu vou viver
no processo de autoburilamento para conseguir evoluir, eu vou desencarnar, eu vou para o plano espiritual, fazendo um novo planejamento, e vou voltar com o intuito de progredir sempre. E aí o aspecto da religião dentro da doutrina. Ela é religião por quê? Porque tem o dom de unir os povos em um ideal de fraternidade. Somos todos pertencentes à mesma família, preconizada por Jesus de Nazaré, permitindo dessa forma que o homem se encontre com o próprio Criador. E aí diz Kardec, fora da caridade não há salvação. Se eu me identifico como pertencente à família universal, eu tenho que entender que aquele que está do meu lado, mesmo eu não conhecendo, é meu irmão. E se ele é meu irmão e está precisando de ajuda, eu vou contribuir. Somente a doutrina espírita, com sua função esclarecedora, consegue nos mostrar os horizontes da vida espiritual. Ou seja, como é amplo a gente está inserido como filhos de Deus, como pertencentes à família universal. E aí tem uma explicação do Chico para esse tríplice aspecto da doutrina. Então, ele faz o pensamento explicando da seguinte maneira. Poderíamos figurar, por exemplo, a ciência como sendo a verdade, a religião como sendo a vida, e a filosofia como sendo a indagação da criatura humana entre a verdade e a vida. E aí ele completa, a filosofia está sempre estudando, a ciência descobrindo a todo momento, e a vida atuando naquilo que estuda e naquilo que descobre. E aí tem o tríplice aspecto da doutrina, que é a religião, que é a sublime, a ciência que ela estuda e a filosofia que esclarece. Paradinha para água, paradinha para dúvida. Não tem nada? Não. Bom, agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na doutrina e vamos entender qual é a revelação do Espiritismo, o que ele nos traz. O que revela? Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de quê? De Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. E revela ainda o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Tudo isso dentro da codificação. E qual o objetivo da nossa existência? Para que estamos aqui? Qual é a nossa missão? E qual a razão da dor e do sofrimento? Será que quando eu estou numa situação difícil, eu tenho que me sentir vítima? A doutrina vai explicar todos esses aspectos tão importantes para a gente seguir na nossa caminhada. E qual é a abrangência do Espiritismo? Ele traz conceitos novos sobre o homem e tudo que o cerca. O Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e dos comportamentos humanos, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, a partir do momento que eu consigo me entender através do autoburilamento, que eu vou estudando, que eu vou me aprofundando nos conhecimentos que a doutrina vai me trazer, eu vou conseguindo abrir a minha mente e conseguir me enxergar dentro desse universo, né? E aí sim abrir dentro de mim uma nova era e assim ao entorno, porque eu exemplificando, eu consigo melhorar também os que estão à volta de mim. E aqui, quais são os princípios básicos do Espiritismo?
O primeiro é a existência de Deus. E o que é Deus? É a suprema inteligência. Ele é eterno, ele é imutável, imaterial, onipotente e soberanamente bom e justo. Então, isso é importante eu entender que Deus é soberanamente bom e justo. O segundo princípio básico é a imortalidade do espírito. O espírito é eterno. A alma sobrevive ao corpo. Várias existências são necessárias para o aperfeiçoamento do espírito, graças a Deus, porque numa encarnação só não ia dar tempo para dar conta de todos os nossos vícios, as nossas imperfeições. Ainda bem que existem várias encarnações para eu poder me depurar, para eu poder me melhorar. E aí se não fosse assim, eu estaria perdida. Perdida, amiga. E aí, ó, Deus, soberanamente bom e justo. Esse processo evolutivo deve realizar-se individualmente. Então, não adianta contar com mãe, pai, marido, filho para ajudar você a evoluir. Essa é uma conta sua, pelos seus próprios esforços, como espíritos já existentes antes do nascimento, e continuaremos a existir depois da morte do corpo físico. É lógico que Deus, sendo soberanamente bom e justo, ele vai nos mandar para uma família onde nós vamos encontrar pessoas que vão nos auxiliar nesse processo de melhora, né? E a gente também vai participar dessa melhora para os outros, né? De auxiliar. Mas o trabalho é individual, o esforço é individual. O outro princípio básico é a reencarnação. O espírito reencarna para reaprender o que não conseguiu na outra vida. Ele é dotado de livre-arbítrio, ou seja, capacidade de escolher entre o bem e o mal. Então, tudo bem, eu desencarnei, vou lá para o plano espiritual, faço o meu planejamento, planejei, vou retornar para o plano físico. E aí, eu venho com aquele véu do esquecimento. Então, exatamente o que eu cometi de erros, eu esqueço, mas eu tenho isso no meu espírito, ele está gravado, mas eu não lembro. Aí eu vou poder fazer as minhas escolhas. Eu tenho meu planejamento, eu não lembro, mas eu tenho a minha intuição, eu tenho os meus mentores que vão também me intuindo para o meu caminho, mas a escolha é sempre minha. Eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso aproveitar a minha encarnação, ter 100% de aproveitamento ou não. Aí depende das minhas escolhas. Tem a possibilidade de desenvolver-se como um aluno na escola. Pelo mecanismo da reencarnação, aprendemos que Deus não castiga. Então, ele nos dá sempre oportunidades para novas encarnações, para nos acertarmos cada vez mais. Porque nós somos seres em eterno processo evolutivo. Você não pode dar um passo para trás. O que pode te acontecer é você, naquela encarnação, você não sobe o degrau, você fica no mesmo, você fica estacionado. Mas o interessante é que com esse conhecimento que a gente está tendo agora, a gente consiga sempre evoluir e não deixar aquela encarnação permanecer estática. Somos nós os causadores dos próprios sofrimentos, pela lei de ação e reação, ou causa e efeito. Então, através desse outro princípio, eu vou entender que eu não sou vítima. Eu estou passando por uma situação difícil, ou é para o meu aprimoramento, ou eu estou pagando conta. Eu estou tendo um débito e eu estou pagando. Então, eu não sou vítima. Ai, mas Deus não está tomando conta de mim. Deus é soberanamente bom e justo. Ele é amor. Então, ele te mandou aquela situação difícil, você vai dar conta. Porque tem o planejamento. Você assumiu aquele compromisso. Então, encarar a dificuldade sempre com determinação, com fé, resignação e tolerância. Lei de causa e efeito. Os bloqueios, as faltas cometidas em vidas passadas retornam à vida presente.
para que haja reparação e reformulação de atitudes e atos mais elevados. Então, eu estou aqui, não estou passeio, eu vim para poder evoluir, para poder melhorar naquilo que eu fiz de errado em outra vida. E o quarto é a comunicação com os espíritos. Os espíritos desencarnados continuam sendo como eram quando encarnados, bons ou maus, sérios ou brincalhões. Na doutrina, a gente já tem essa visão, mas, às vezes, em outras religiões, a pessoa desencarnou e virou santa, né? Não tem mais problema, não tem mais débito, e não é assim que funciona, né? Nós somos espíritos em processo de crescimento. Se eu desencarnar hoje, eu vou levar o que eu não consegui evoluir. A minha insegurança, não vou ficar nomeando aqui, né? Os meus defeitos, deixa para mim só, que eu sei deles. Mas, ou seja, se eu desencarnar hoje, eu sei o que eu estou levando, né? E o mais importante é a minha bagagem moral. O que eu evoluí? É isso que eu vou levar de bagagem. E se são verdadeiros ou mentirosos. Então, a comunicação com os espíritos, às vezes eu posso receber uma intuição, uma comunicação mediúnica e de um espírito que não é espírito superior, é um espírito que ainda está no mesmo plano e que ainda é inferior e ainda está no processo de evolução também. A gente vai ver um pouco mais adiante sobre isso. E o outro princípio é a evolução. O ponto de partida de todos os espíritos é o mesmo. Foram criados simples e ignorantes, mas propensos à evolução. Então, todos nós nascemos de maneira igual, simples e ignorantes. Jesus também, às vezes a gente não consegue entender. Nossa, Jesus também nasceu simples e ignorante. E ele foi reencarnando, fazendo as escolhas assertivas. Quantas vezes forem necessárias para adquirir mais conhecimento? Eu vou reencarnando, vou tendo essa possibilidade, através das múltiplas experiências terrenas. O progresso adquirido pelo espírito não é apenas intelectual, mas, sobretudo, moral. Então, a gente tem que ter a visão como se fosse um avião. Então, o espírito é o corpo do avião e as asas é o progresso espiritual e o progresso moral e o progresso espiritual. E intelectual também. Eu tenho que sempre aprender, tenho que sempre evoluir moralmente, espiritualmente, intelectualmente, para que esse processo realmente seja efetivado. São 3 tipos de evolução: a espiritual, a moral e a intelectual. Todavia, nem todas as encarnações verificam-se na Terra. Existem mundos superiores e inferiores ao nosso. Nosso caso, ainda estamos tendo que voltar para a Terra, que é esse planeta de provas e expiações. A partir do momento que a gente vai evoluindo, pode ser que, dependendo do grau evolutivo, a gente não consiga mais ficar no planeta Terra, porque o nosso campo vibratório não está mais evoluído, então nós temos que ir para um outro planeta que vai estar mais evoluído, e aí sim eu vou continuar o meu progresso. Mas ainda no momento estamos aqui todos juntos. Alguma dúvida? No bate-papo não tem nada? Não tem. Então vamos para frente. Sobre a mediunidade. Ela designa a alegada comunicação entre humanos encarnados e espíritos que estão desencarnados. E o médium é aquele que serve de elo entre o mundo em que vive e os espíritos e o mundo terreno. É um meio de comunicação. A faculdade mediúnica sempre existiu desde o surgimento do homem na face da Terra. A gente viu lá no começo, né?
Se trata de uma faculdade inerente ao seu espírito. No passado remoto, eram tidos como maravilhosos, sobrenaturais e milagres. A mediunidade, as pessoas que davam a mediunidade ostensiva, em razão do desconhecimento das leis que o regem. Todos nós somos médiuns? Hein? Ou não? Só alguns são médiuns. O que vocês acham? Todos. Eu acho que todos, mas nem todos estão aflorados, assim. Acredito eu. Não entendi direito, falhou um pouco o som. Você pode repetir? Eu acredito que todos são médiuns, mas nem todos estão aflorados, nem todo mundo está preparado para lidar com isso. Então, ele não aparece, né? E a pessoa não percebe. Então, aí você falou uma frase interessante. A pessoa não percebe. Quantos de nós aqui têm intuições? Quase todos nós, né? A intuição não é uma maneira de mediunidade? Sim, o que vocês acham? Sim. Sim, é. É a comunicação. É uma comunicação. Então, se eu não tenho uma mediunidade onde eu escuto de uma maneira bem clara, que é um espírito que está conversando comigo, eu tenho a intuição. Eu tenho a intuição. Então, a intuição já é um processo mediúnico. Aqueles que podiam manter intercâmbio com o mundo invisível eram considerados privilegiados. Não somos privilegiados. Gente, Deus não é soberanamente bom e justo? Como é que ele ia dar um poder para um e não ia dar poder para outro? Ele não é o pai? A gente, enquanto pais, não dá tudo igual para todo mundo? O amor, o respeito, a consideração? Então, Deus também. Só que uns têm mais desenvolvido, porque cada um não tem um talento diferente do outro. Todos nós temos talentos. Somos individuais e talentosos dentro do nosso desenvolvimento espiritual até, né? De outros aprendizados que a gente teve durante as outras encarnações. Então, a intuição é uma mediunidade. A inclusão da mediunidade não depende de religião, idade, raça ou sexo. Não é só da doutrina. Ela não restringe ao meio espírita. Assim, qualquer pessoa pode ser médium em todos os povos e religiões. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem e não constitui privilégio exclusivo. É lógico que você vai falar assim, Luzia, mas e o Divaldo e o Chico? Eles são espíritos missionários. Eles vieram com essa missão de divulgar de uma maneira mais importante, né? Mas nós também somos médiuns. As principais formas são médiuns de efeitos físicos, sensitivos ou impressionáveis, audientes, videntes, sonambúlicos, curadores e psicógrafos. A gente não vai se aprofundar em cada um deles, mais à frente vocês vão poder compreender e estudar cada um deles de maneira específica. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. Então, aqui vou parar um pouquinho para a gente conversar sobre isso. Eu falei de intuição. Eu sempre tenho boas intuições, ou às vezes as intuições que eu tenho e eu sigo e me leva para um caminho meio esquisito. O que vocês dizem sobre isso? É fato, às vezes nos leva para caminhos esquisitos. Depende de como a gente está sintonizando, né? Exatamente. Né? Então, essa comunicação, quando ele fala assim,
mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. Isso quer dizer que a minha vibração... Então, se eu sou uma pessoa deprimida, angustiada, a tristeza toma conta da minha vida durante 24 horas por dia, qual é a influência espiritual que vai se aproximar de mim? Aqueles espíritos que ainda não estão evoluídos o suficiente vão se aproximar, porque eles vão se identificar com aquela minha vibração. A mesma coisa, se eu sou um espírito esperançoso, positivo, faço as minhas preces, sou uma pessoa caridosa, ou seja, a minha vibração ela é alta, ela está mais acima. Então, o que vai se aproximar de mim? Espíritos que vão se servir dessa minha vibração para poder se comunicar. Então, é importante eu estar sempre me mantendo numa vibração positiva para que os meus mentores, para que os espíritos simpáticos se aproximem de mim, me auxiliando no meu processo, me intuindo no caminho correto. Então, isso é importante, já que todos nós somos médiuns. É nesse sentido, unicamente, que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Está no Evangelho, no capítulo 14, no item 12. Toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. Então, eu não recebi de graça? Veio junto. Eu vim, o espírito é uma característica minha, ser médium. O que eu vou fazer com essa mediunidade minha, se eu tenho ela é ostensiva, se eu posso participar, se eu posso colaborar? O que eu faço com ela? Dai de graça o que de graça recebestes. Está no Evangelho, no capítulo 26. O Espiritismo orienta que o serviço espiritual não deve ocorrer isoladamente. Ah, Luzia, beleza, então tá. Então eu sou médium, beleza, então eu vou montar aqui, vou chamar umas pessoas que também são espíritas, vou abrir aqui uma reunião mediúnica, vai dar tudo certo. Será? Será que eu posso fazer isso? Eu sou médium, todo mundo é médium. Ah, basta fazer uma leitura do Evangelho e eu acho que vai dar certo. O que vocês acham? De forma alguma. Perigoso, né? Muito grande. Então, mas perigoso por quê? A gente está correndo risco de dar entrada para energias negativas, né? Espíritos maléficos, né? E não perceber o que é pior. Não perceber e acabar influenciando o meio, outras pessoas em profecias ou em palavras complicadas, complexas, podem trazer perturbações, muitas vezes irreversíveis, né? Os zombeteiros, né? É o que eu ia falar, os zombeteiros principalmente, né? Então, porque a gente imagina que numa casa espírita, não sei se vocês leram algum livro o ano passado que falava sobre... eu acho que não foi o ano passado que vocês leram, não. Então, o que acontece? As casas espíritas, elas têm uma proteção. Essa proteção são outros espíritos que estão preocupados só na proteção. Mas aí você fala, mas a gente não está... A casa espírita não é aberta para receber todos os espíritos que queiram melhorar, que precisam de ajuda e estão abertos para isso. Porque outros espíritos, que são de outras falanges contra a doutrina, contra esse auxílio, eles querem entrar na casa espírita para perturbar. Então, entram aqueles espíritos acompanhados, muitas vezes, do encarnado que está sendo obsediado, porque ele precisa ser orientado, porque ele precisa ser conduzido. E dentro da casa espírita é que ele vai receber esse amparo. Em qualquer outro lugar, não existe essa proteção. Por que nós fazemos o evangelho no lar?
Nós fazemos o Evangelho no Lar justamente para retirar essas energias que a gente traz das vibrações de todos os familiares que moram, de pessoas que às vezes são mais negativas. A gente faz esse Evangelho no Lar para poder fazer uma limpeza na nossa casa. A gente tem que fazer toda semana porque a gente precisa fazer. Mas isso é porque só para o núcleo familiar. Numa extensão onde você é uma casa aberta, onde vai receber inúmeras pessoas, inúmeros espíritos que são encaminhados para a casa espírita, ela precisa ter essa proteção. Então, não pode acontecer absolutamente nenhum tipo de comunicação mediúnica fora da casa espírita, e nenhum tipo de trabalho. Nós lemos, Luzia, na Seara do Bem, explicava bem, assim, essa questão da casa espírita, era bem legal, acho que os colegas lembram, né? Ah, exatamente, é a Seara do Bem, verdade. É isso mesmo. Então aparece no livro, né, essa proteção, como é importante essa proteção, e necessária. Apenas com a presença do médium a pessoa assistida. Não funciona, não é para fazer isso. Ser médium é ser trabalhador de Cristo, e utiliza-se da mediunidade como forma da prática da caridade. Os médiuns sérios e responsáveis têm o propósito de levar consolo e esclarecimento aos irmãos encarnados e desencarnados. A mediunidade deve ser usada como instrumento da espiritualidade superior para a propagação do bem e a prática da caridade. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Está na Seara dos Médiuns, é um outro livro, não é a Seara dos Bens, é a Seara dos Médiuns. Alguns de vocês falaram sobre os zombeteiros. Quando a gente está fazendo o curso de mediunidade, o mediúnico 1, 2 e 3, e onde depois a gente faz a prática, isso é explicado muitas vezes para nós que estamos fazendo a prática dos espíritos zombeteiros. Como é que nós vamos identificar esses espíritos que às vezes se identificam até como espírito do Bezerra de Menezes, de outros médiuns, né, até famosos, para poder se comunicar? É a mensagem. Qual é a linguagem que ele está utilizando? Qual é a mensagem que ele quer passar? Então, a gente consegue identificar justamente pela mensagem. Agora, para eu conseguir identificar a mensagem, eu preciso estudar a doutrina, conhecer a doutrina, porque os espíritos superiores, eles usam a linguagem de Jesus, usam a linguagem do amor, do respeito, para poder se comunicar. Então, por isso que a gente precisa estudar todos esses anos todos para conseguir realmente trabalhar dentro da mediunidade. Alguma coisa, Yara, que você quer complementar? Não, está indo bem, está ótimo, Lu. Beleza, gente. A aula propriamente dita dos conteúdos que eu tinha que passar, eu já passei. Aí eu achei muito interessante esse texto que fala sobre ser espírita. Então, ele pontua algumas atitudes de que a gente tem que ter para ser espírita. Então, vamos ver. Muitas pessoas acreditam que ser espírita é muito difícil e sofrem em demasia com isso, principalmente porque fazem interpretações equivocadas de alguns conceitos doutrinários. Então, agora ele vai pontuando. É fácil ser espírita. Então, depois de eu pontuar tudo, eu vou querer saber se é fácil mesmo ser espírita, tá? De vocês, se vocês concordam com isso ou não, se é fácil. Então, ele coloca. Por que é fácil ser espírita? Porque o estudo adequado da doutrina abre um caminho maravilhoso no processo de autoconhecimento, sem obrigações desgastantes e não prazerosas. Então, é o estudo. O estudo é importantíssimo para eu conseguir entender a doutrina, entender esse Consolador prometido que Jesus havia falado.
Ser espírita é fácil porque você, como espírita, percebe que o único responsável por sua evolução, não dependendo de ninguém para determinar o que ou como fazer. Então, é a minha responsabilidade na minha evolução. Eu sou responsável por todas as escolhas que eu faço. Ser espírita é fácil porque o espírita sabe que a evolução é trabalho constante. E isso, quando compreendido, o torna feliz e de bem com qualquer atividade. Será que eu consigo encarar qualquer atividade sabendo que essa atividade que eu estou fazendo hoje, ela não caiu por acaso, foi uma escolha minha, de um planejamento, e eu estou fazendo, será que eu estou reclamando desse meu trabalho? Será que eu estou me reclamando do que eu tenho? Então, será que ser espírita é isso, é entender esse trabalho constante no processo evolutivo, de trabalho constante. Ser espírita é fácil, porque como espírita você aprende a dar o devido valor às coisas materiais, usufruindo das mesmas de forma adequada, sem apegos excessivos. Isso te torna mais equilibrado. Então, a gente tem que entender que a gente precisa de bens materiais? Sim. Precisamos de uma casa, de um carro, de um conforto, de um estudo, de coisas que nos fazem felizes também, de coisas materiais. Só que eu não posso viver em função delas, porque elas estão emprestadas para mim nesse momento. Eu conquistei através do meu trabalho, mas eu não posso trabalhar em função de conseguir cada vez mais coisas materiais. Qual é a bagagem que eu vou levar quando eu desencarnar? E também não consigo colocar nada disso no meu caixão, né? Não consegue. A sua mala vai ser só de bens morais, dos bens intelectuais e espirituais também. Mas a sua bagagem é só essa. Qual é o tamanho da tua mala? Qual é o tamanho da minha mala? E as coisas foram emprestadas. Isso é importante a gente entender. Então, temos que valorizar aquilo que temos, sim, mas não viver em função deles, dos bens materiais. Também entende que os processos de dor ocorrem com todos, porém o sofrimento em si, a partir da compreensão da dor, passa a ser opcional. Esse eu acho que é um dos grandes objetivos da doutrina para o nosso processo evolutivo. É entender que nós não somos vítimas das situações difíceis que estamos passando, ou que passamos no passado, ou que estamos passando no presente, ou que vamos passar. Então, não somos vítimas. A dor, ela faz parte do crescimento. A gente entendendo que Deus é soberanamente bom e justo, ele colocou essa situação, porque eu também aceitei no meu planejamento, não foi só tudo ele que falou, olha, tem um planejamento, a gente vai ver mais à frente, em livros específicos, até como funciona isso. Eu escolhi passar por essa situação, porque eu já me sinto preparada, eu só não posso ficar me reclamando, eu só não posso me sentir vítima. A dor está aí, a situação difícil está aí, eu dou conta. Eu dou conta como? Eu dou conta com a minha fé, eu dou conta com a minha força, eu dou conta com a minha resignação, com a minha tolerância. Isso eu vou dar conta, porque eu sei que essa dor é para o meu melhoramento, é para a minha evolução, e eu tenho toda a minha família encarnada e os espíritos que são meus simpáticos, meus mentores, que estão me auxiliando em todo esse processo. Basta eu estar aberta, basta eu ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Ser espírita, sabemos que, como espíritos, ainda estagiamos em níveis de aprendizados básicos, espiritualmente falando. E, nesse sentido, o nosso planeta é uma bela escola. Então, somos todos repetentes. Vemos todos aqui no mesmo estágio para aprender, para poder fazer a lição certinha dessa vez. Se a gente não Eu não. Eu já sou um espírito evoluído.
Desculpa aí. Então, se a gente... menos a Iara, né? Então, todos nós... Todos nós aqui somos espíritos imperfeitos. Então, não dá para ficar achando que eu sou melhor que o outro, porque eu estou no mesmo planeta. Se eu estou no mesmo planeta, ela caiu, gente. Colocaram ela na nave errada. Me prenderam com o Durex e o Durex despregou. Ai, essa menina. Então, gente, está todo mundo na mesma posição. Aprendemos primeiro a nos julgar antes de julgar o próximo. E isso é uma tremenda ferramenta de bem viver e interrelacionar-se. Tentamos, com isso, desenvolver o que há de melhor nas nossas atitudes. Isso aqui é outra coisa diária que a gente tem que fazer. Então, primeiro, não julgar. Acho que, primeiro, se a gente tem que julgar, vamos julgar a nós mesmos primeiro. Porque, às vezes, a gente aponta o dedo no outro, que é alguma coisa que a gente está julgando no outro, mas a gente esquece que aquela atitude a gente faz. Então, se eu primeiro me conheço, na hora que eu vou julgar o outro, eu falo, não vai dar. Eu não posso julgar o outro porque eu faço isso, tudo igual. Então, é muito importante eu conseguir primeiro me conhecer e não julgar o outro. Eu não quero ser julgada. Eu quero ser julgada? Eu não quero ser julgada. Para eu não ser julgada, eu não posso julgar. Mas eu falo assim, não, mas eu estou julgando porque aquela pessoa, ela matou outra pessoa. Então, eu não vou julgar? Eu falei, não. O Espiritismo explica que a gente tem que entender que aquele espírito que matou outro, ele não está no mesmo degrau que você está. Ele está galgando ainda. Então, eu vou julgar? Não, eu vou rezar por ele. Eu vou vibrar por ele. Eu vou rezar para que ele consiga rapidamente chegar no mesmo ponto que eu estou. No mesmo processo. Eu não posso julgar que será que eu, no passado, em outra encarnação, eu não cometi o mesmo crime? Agora eu não cometo mais, porque eu consigo identificar claramente que está errado. Mas será que no passado eu já não fui um criminoso? Como é que eu vou julgar um criminoso, se no passado eu não sei nem o que eu fiz? E o Costa, o nosso diretor de ensino, ele fala uma frase que, quando ele falou, eu me coloquei no meu quadrado. Nós, hoje, estamos na melhor encarnação possível. Então, como a gente sempre evolui, essa é a nossa melhor encarnação. Então, se essa é a minha melhor encarnação e eu já consigo me identificar cheia de imperfeições, imagina o meu passado. Gente, eu não quero nem pensar. Então, vamos se mudar hoje... de assunto? Oi? Vamos mudar de assunto? Então, gente, é muito importante a gente ter essa noção de que somos imperfeitos, estamos todos aqui, cada um num degrau, mas todos evoluindo. E não julgar, entender, compreender e vibrar. Entendemos também que a melhor forma de evoluir é doar-se à causa espírita, de forma desinteressada, porque o maior beneficiado será você mesmo. Então, essa causa espírita é a caridade. A caridade que você tem que ter com você mesmo, compreendendo as suas imperfeições e depois melhorando. A caridade em relação aos criminosos, a caridade em relação às pessoas que estão passando por várias dificuldades, e da forma que a gente pode ajudar, a gente tem que se colocar sempre aberto para poder ajudar. Nós somos pessoas que precisamos que os outros tenham caridade conosco. Não caridade material, mas caridade de um respeito, de um abraço, de uma compreensão numa determinada situação. Aprendemos a não cultivar desavenças e, quando elas surgem, tentamos lidar da melhor forma possível, sem guardar ressentimentos. Difícil também, né? A outra pessoa pisou no nosso calo, vou falar, nossa, vou pensar numa oportunidade para dar o troco. Como é que eu vou cultivar a desavença?
Eu tenho que entender o outro. Se é a caridade a envolvida. Se no outro item falou da caridade, qual é a caridade do perdão? Eu sempre vivo fazendo coisas que os outros não gostam também. Eu não preciso que o outro me perdoe, que ele cultive a compreensão para mim. Então, eu tenho que fazer isso com o outro. Sempre, sempre. Se eu não consigo esclarecer a situação com o outro que me ofendeu, eu simplesmente aguardo, espero, vou rezando, vou pedindo para que a espiritualidade me ajude a conseguir entender aquela situação. E não cultivar desavença, que aquilo só vai reverter negativo para mim. Vai baixando a minha vibração, vai se aproximando dos espíritos que vão comprometendo a minha caminhada. Sabemos que o verdadeiro papel do ser espírita é viver como espírito no mundo exemplificando. Então, muito discurso, nada adianta. O que adianta é o teu exemplo, é a tua modificação das atitudes. Assim, você, modificando a atitude, aquela pessoa que você não tem muita empatia, ela vai conseguir perceber que você mudou. E, às vezes, vai até se transformar num outro sentimento. É importante a gente assimilar, exemplificar e vivenciar. Na medida do possível, pois de nada adianta ser espírita apenas nos centros. Isso foi falado no começo pela Yara. E concluindo, se me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê. Vós, porém, os conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Está no Evangelho de João e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. E assim concluímos a nossa aula. Obrigada, muita paz a todos. Vou interromper o compartilhamento. Bom, você fez uma pergunta ao longo da sua aula. Qual era o tamanho da nossa mala, né, que a gente ia levar? Esse é o tamanho da minha, ela tem rodinha. Essa aí, Yara, viu? Deixa eu falar uma coisa, eu estava brincando. Oi? Bem que ela falou logo no primeiro dia que ela era engraçada. Eu sou danada, eu sou muito enxerida. Essa malinha aqui, gente, eu usava para falar sobre o que eu vou levar e o que eu vou passar na porta estreita quando eu dava aula na evangelização infantil, por isso que eu tenho ela. Né? O que eu queria falar para vocês é sobre uma coisa muito importante para mim. Ao longo da minha vida, eu fugi do espiritismo o tempo inteiro. Minha mãe sofreu comigo porque ela queria que eu estudasse, ela queria que eu entendesse, que eu trabalhasse a minha mediunidade, e eu não queria, porque eu tinha medo e porque eu achava sempre uma desculpa para justificar o meu medo. Muito bem. Hoje, eu trabalho espiritualmente. E quando a gente ouve tudo que a Luzia falou aqui, é a mais pura verdade. Quando você chega no trabalho mediúnico e você se depara com os espíritos que chegam para dar comunicação, tem hora que dá vontade de pegar eles no seu colo e ficar cuidando deles o tempo inteiro. Tem hora que a dor que eles sentem dilacera você. Então, o preparo, o estudo é muito importante. O entendimento sobre a doutrina consoladora do Cristo é muito importante. A gente precisa entender. Isso vai nos ajudar até a entender melhor a nossa vida, porque às vezes a gente vai para uma palestra e fala: nossa, minha irmã tinha que estar aqui para escutar essa palestra. Minha irmã, uma ova. A palestra era para mim, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente precisa parar de justificar as nossas atitudes e criticar do outro, é pôr em prática, de fato, cada liçãozinha que uma aula dessa faz. Quando a gente percebe que vocês viram trabalhadores, como é o caso do Paulo, e tem mais alguém que falou comigo que vai trabalhar também, foi a Elaine? Então,
essa sementinha que foi plantada no coração de vocês é uma bênção enorme. Vocês não têm noção do que isso vai fazer na vida de vocês, o que isso modifica a nossa vida, o que isso nos faz entender melhor o outro. Porque a gente sabe que a gente, como diz o Costa, a gente já morreu e remorreu tantas vezes que a gente não sabe qual é a nossa história pregressa, né? A gente só sabe o que a gente está vendo hoje. Então, não sabemos o que fizemos, não estamos aqui por acaso. Então, quanto mais tivermos entendimento, quanto mais buscarmos nos melhorar e aplicar esse aprendizado na nossa vida, vocês vão perceber a diferença que isso causa. É muito grande. Então, eu espero que vocês aproveitem cada sementinha dessa que a gente traz para vocês, para que vocês possam se ajudar ao longo da vida. E quando estiverem num trabalho mediúnico, possam ser ainda melhores. Possam amparar esses espíritos que vêm em busca de socorro, em busca de ajuda, sofrendo barbaridade. Às vezes vêm espíritos que estão vagando há séculos. Vocês podem imaginar o que é isso? Um espírito que nem sabe que morreu há séculos. Então, é muito importante que a gente se trabalhe, se melhore, para poder encarar tudo isso e podermos ajudar o nosso próximo, que é o maior ensinamento de Jesus. É o que ele espera de cada um de nós, que a gente possa ajudar o nosso próximo, encarnado ou desencarnado. Era isso que eu queria complementar. Posso fazer uma colocação também? Pode. Agora é a hora. Aliás, Luzia, não, é sempre hora. Luzia, você estava falando agora há pouco, né, que ser espírita é fácil, né? E é o que eu ia perguntar. Da minha opinião, tá? É assim, se algum dia a gente conseguir colocar todos aqueles conceitos dentro da gente, conseguir praticá-los, talvez se torne fácil, mas até lá não vai ser tão fácil assim, não. Mas, Paulo, cada vez que você consegue introjetar um só e você percebe, é uma vitória sem tamanho. Você vai me entender. E a gente não pode esquecer que nós temos a eternidade para melhorar. Mas a gente não pode também colocar essa eternidade e falar assim, tudo bem, então eu tenho eternidade, então eu vou deixar para a próxima encarnação. Aí não, né? Porque aí eu não tô aproveitando essa. E assim, a gente leu o texto, né? Vocês acompanharam o texto, e aí fala de ser fácil ser espírita. E aí eu penso assim, se a gente consegue aos poucos, né? Então, a Yara falou de colocar mas às vezes, por exemplo, do julgar, é uma coisa que está tão impregnada dentro da gente, que a gente, às vezes, inconscientemente, você já está julgando. Mas aí, gente, o lance da doutrina, o que ela faz? Ela te puxa a orelha depois que você julga, na sequência. Aí você fala, pelo amor dos meus filhinhos. A justiça vem a jato. Então, a doutrina, ela te deixa alerta. Então, às vezes, o julgamento sai, né? Saiu, pá! Quando você está já interiorizando, já está evoluindo, ele fica só na mente. Você já não verbaliza. Já é um passo, viu, Paulo? Já é um passo. Você já não está, ainda está mental, mas você já não está. E aí, numa sequência, vem a vontade. Meu Deus do céu! Mas aí você segura. E aí a vontade já vai embora. Né? Então, aí você não verbalizou, você não pensou, você jogou ela fora antes de concluir. Então, o processo é assim. De você considerar aquele criminoso teu irmão, é assim, é devagar, é devagar. E o importante é a gente ter a consciência. Você teve a consciência, você se cobrou, você já subiu. Um degrau você já subiu nessa encarnação. Né? Então, é por aí, é devagar. É devagar. Por isso que Deus, soberanamente bom e justo, deu várias encarnações. Mas eu tenho que ser inteligente, porque eu já passei por tantas encarnações, eu já sou um pouquinho inteligente de aproveitar essa encarnação, de não achar que eu estou sabendo, né? Que não tem aquela fala, como é? Muito faz quem não atrapalha? Não, muito conhecimento, porque eu tenho muito conhecimento, vou ser muito cobrado por aquele conhecimento. Sim. Né?
Então, se eu tenho conhecimento e eu não vivencio, eu não exemplifico, eu não coloco em prática, o que eu estou fazendo com esse conhecimento? Por que eu estou aqui, hoje, agora? Ah, porque eu quero descobrir um pouco mais do espiritismo? Tá valendo, beleza. Mas é só conhecer por conhecer? Ou conhecer por interiorizar, vivenciar, exemplificar? Né? Eu acho que, na verdade, lá no texto da harmonização, ele fala agora eu já não sei se é esse texto ou aquele outro que eu li um pouco antes da aula para me harmonizar. Mas não, tá valendo, o texto da harmonização fechou perfeitamente a aula. Nós somos, enquanto filhos de Deus, nós somos evangelizadores, nós somos discípulos. Nós estamos aqui conhecendo a doutrina. A partir do momento que eu conheço, eu tenho que primeiro me interiorizar, aceitar aquilo como verdade, né? Ou seja, o espiritismo é a fé raciocinada. Eu tenho que aceitar aquilo porque aquilo me diz verdade. Tá batendo com aquilo que eu sinto. Eu estou entendendo. Então, se eu estou entendendo e assimilando, eu tenho que ser responsável em disseminar a caridade, a compreensão, a tolerância, a resignação, né? E aí seguir em frente, né? Seguir em frente, dentro da nossa realidade, dentro daquilo que é possível para mim, né? E a gente é um ser eterno, nós temos a centelha divina. Gente, toda vez que eu penso, eu tenho a centelha divina de Deus, o que eu estou fazendo com essa centelha? Será que eu estou colocando foguinho nela? Será que essa chama tá indo para frente? Né? Então, eu não posso deixar essa chaminha ficar baixa. Eu tenho que sentir que ela está viva dentro de mim. Né? E ela só vai estar viva de mim a partir do momento que eu consigo exemplificar os ensinamentos. Né? E aí, o Paulo falou que é meio difícil ser espírita. E vocês? Olha, eu posso falar a meu respeito o que você acabou de falar agora? Eu praticamente, faz muitos anos que eu já faço o evangelho no lar. Fazia com a minha filha, com meus genros, com minhas netas. Então, agora eu faço sozinha. Então, eu comecei a fazer justamente isso que você está falando. Eu me policiava muito no julgar. Depois que eu julgava, eu parava. Olha o que você aprendeu no evangelho, olha o que você aprendeu, olha o que você leu. Então, eu não acho difícil. Isso aí vai depender de cada um de nós, das nossas atitudes e realmente fazer isso, policiar, ter a empatia. Eu me punha muito no lugar do outro, né? Então, quando às vezes que eu sou assim, às vezes o meu jeito de falar, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, você é grossa, que não sei o que. Eu falei, não, mas é o meu jeito, é assim. Mas dependendo da situação, eu me colocaria no lugar, eu falei, nossa, e se fosse comigo, como é que eu ia reagir? Então, isso é uma coisa que depois se torna tão automático dentro da gente que você vai tirando de letra. E é bem isso que você falou. Na hora que você vai julgar, vem um negócio assim na boca, e você fala, não posso, e a gente segura. Então, você começa a ter essas atitudes e é onde você começa a melhorar, entendeu? Aí as coisas vão começando a fluir em todos os seus aspectos da vida, entendeu? E a gente tem empatia, tem o amor, e assim a gente vai indo. Vou dar um exemplo de uma amiga. Eu acho difícil ser espírita. Eu não acho fácil, não. Não é fácil, não. Por mais que a gente tenha empatia e tenta introjetar, como vocês estão falando, na hora da ação, às vezes é mais forte, né? Às vezes até a gente está sendo impelida por alguma companhia espiritual desagradável, enfim, por isso tudo eu não acho muito fácil. E uma outra coisa que eu acho que acontece muito com o espírita é que ele é muito cobrado. Qualquer coisa que você faz, mas você não vai lá no centro? Você não fala que você é espírita e aí você faz isso? Eu já Aqui ouvi em casa eu não cobranças. posso falar nada para o meu marido, que ele fala, você não pode fazer isso, você é espírita. Pois é, as pessoas cobram o espírita, mas tem aquela fala que se reconhece um bom espírita pelo esforço que ele faz para se melhorar, né? Exato. E é o que eu respondo para as pessoas. Mas eu sinto que é uma cobrança constante em cima dos espíritas. Por isso também não é fácil ser espírita, na minha opinião, mas a gente tem que realmente se esforçar. Mas é muito bom. É muito bom. Eu acho que não é fácil ser espírita, porque nós, na vida, constantemente, nós somos testados, entendeu? A todo momento.
em toda a nossa volta seriam os familiares, seriam, né, que nem eu sou, somente eu sou espírita na casa. Então, você vê que as outras pessoas parece que te testam, né? Te provocam, faz isso para você poder pegar e se segurar. E mesmo no dia a dia, no trabalho, essas coisas, né? Então, eu acho que é bem difícil, a gente tem muito que aprender ainda, viu? Eu tenho uma amiga que ela responde quando alguém faz alguma coisa dessa para ela, e ela é espírita, e espírita praticante, quando alguém escorrega com ela, com relação ao espiritismo, ela diz assim, olha, gente, eu sou espírito, já sou um ser de luz, portanto, tome cuidado comigo, porque se eu morrer, eu já sei quem eu venho eletrocutar. Isso é uma bela Está resolvido o assunto. Essa é boa, viu? Não é? Adoro isso. Se eu morrer, eu já sei que eu vou eletrocutar. Eu também acho difícil. Eu acredito que a gente tem que se policiar muito mais. As pessoas ficam mesmo testando, provocando. Minha mãe mesma várias vezes já me falou: nossa, mas você não é espírita? Ah, porque sua tia espírita se diz tão e faz, né? Sempre assim, umas provocações, mas é como normal. E eu tenho que mostrar em atitudes, né? Não adianta ficar... Isso. É exemplo. Uma fala dissertiva, mas eu também acho que a gente tem que reconhecer, isso até nos ajuda a evoluir, né? Devagar, mas as pequenas mudanças, acho que a gente tem que ter, sabe, assim, um ponto positivo, falar assim, pô, que bacana, você já não faz daquele jeito como você estava fazendo. Isso particularmente me ajuda, assim, não que seja, eu sou... Não é isso. As pequenas atitudes que eu falo, caramba, né? Não era assim que você fazia, pensava e... Então, acho legal a gente reconhecer. Já é uma mudança, né, Lu? Sim, com certeza. Tem uma professora que ela falava assim, quando você vai tomar uma atitude diante de uma situação assim, que você está na dúvida, né? Aí ela falava assim, aí você pensa assim, o que Jesus faria? Aí você nem faz, né? Aí você fala, não, volta atrás, vamos deixar para outro dia, outra situação. Mas é uma reflexão interessante, né? A gente está brincando aqui, mas é uma reflexão interessante. O que Jesus faria? Aí você fala, pô, mas é Jesus. Ele falou, mas não veio aqui? Ele não veio para cá? Ele não encarnou, ele não ficou aqui passando as dificuldades, e aí Deus não mandou ele como mestre guia, irmão, mestre guia, então dá para a gente chegar próximo, né? Se não dá para fazer que nem Jesus faria, então é melhor você esperar e faz uma conexão. Põe um gole d'água na boca. Põe um gole d'água na boca. Isso. Também funciona bem. Luzia, então, ou seja, né, são reflexões que a gente vai fazendo, e aí, quando a gente é cobrado, que nem a Elizabeth falou, de repente, uma resposta, sem levantar muitos conceitos e muitas palestras, fala, olha, eu sou um espírito evoluindo, né? Então, eu erro, eu sei que eu erro, mas eu estou evoluindo, né? Eu não sou perfeito. Espírita não é perfeição. Espírita é evolução, é entender que eu estou evoluindo. Então, isso é ser espírita, né? É ter a consciência de que eu sou imperfeito e estou querendo aprender, né? Querendo acertar. Não vou errar muito? Vou errar muito. Estamos juntos, né? Vamos errar muito, mas tudo bem. Eu quero fazer mais acertos do que erros, né? Essa é a ideia. Que você está falando uma coisa mas que eu acho também que a gente é muito julgado também, né? Nós somos muito julgados também. Sim. Porque a partir do momento que às vezes a gente está demonstrando que nós estamos mudando, a outra pessoa que não é espírita às vezes fala, nossa, parece que você está parecendo crente. Que crente que fica falando o tempo todo. Eu falei, então a gente também é muito julgado desse jeito, né? Dessa parte. A Sheila levantou a mão. Sheila, pode falar. Depois eu abro para a Cida. Oi.
Eu não acho assim difícil ser espírita, mas eu acho que o que é difícil é a gente estar assim sempre alerta quanto às nossas ações, né? Então, eu acho que a cobrança, para mim, ela vem mais de mim do que das pessoas de fora, porque eu fico o tempo inteiro, ai meu Deus, eu não posso fazer isso, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali. E essa frase que você falou, né, que a gente já ouviu no curso passado, né, o que Jesus faria, eu fico me perguntando o tempo inteiro. E essa outra do golinho de água, também eu aprendi muito, porque ajuda demais a gente aprender assim, a se conter em certos momentos, a parar em alguma ocasião que esteja conturbada, você parar, pensar antes de falar, porque depois que você falou já foi, né? Então, assim, eu fico sempre alerta o tempo inteiro. Então, isso eu acho mais difícil. É isso, não se cobre mas tanto, é uma você delícia, não é perfeito. mas é uma delícia, porque antes de eu me encontrar assim, né, no Espiritismo, eu acho que era muito pesada, agora eu me sinto bem mais leve, então, quanto a isso, eu acho muito mais gostoso, porque eu já consigo entender muitas coisas, né, então, já ajuda demais a gente a ficar mais leve, eu acho. Com certeza. Cida. Oi. Então, não, na verdade, assim, até a Sheila acabou falando também sobre isso, eu estava aqui pensando e refletindo, difícil ser espírita, sim, há desafios, eu acho que principalmente essa parte da dor, quando você está vivenciando um problema, por mais compreensão que você tenha, né, a dor ela faz parte do processo como seres humanos, né, quando a gente pensa no nosso emocional, mas como o complemento ali mostrava e diz, né, permanecer no sofrimento é uma opção, e quando você não tem a fé, a religião, né, fica muito mais difícil. Mas eu fico pensando, quando as pessoas provocam, como alguns colegas falaram, eu acho que acima de tudo é ser cristão, né, que é difícil. Porque aí, em respeito a todas as religiões, eu acho que isso é uma maravilha dentro do Espiritismo, porque nós respeitamos todas as crenças e as fés, mas assim, né, e a forma de processar sua fé. Mas ser cristão é um desafio, porque o cristão, se a gente só seguir aquilo que Cristo deixou como um resumo de todos os mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, já é um baita desafio, porque amar ao próximo como a si mesmo é justamente o resumo de tudo aquilo que está escrito, que é ser espírita. É você ser compreensível, é você saber que cada um tem o seu tempo, é você saber que o processo evolutivo ele está intimamente ligado ao tempo de cada um, à evolução espiritual e moral de cada um. E aí você pensar, puxa, né? Será que eu também já não errei? Como vocês duas falaram muito bem, Ari e Luzia, e a gente vem aprendendo, né, na doutrina. Então, ser cristão é um desafio. Mas, como você disse, né, Luzia, Deus, na sua infinita sabedoria, combinou com Cristo, né, com Jesus, que ele aqui viria sem precisar, mas para justamente exemplificar que é possível, mesmo nas vicissitudes, nas dificuldades que nós temos num planeta cheio de questões, né, e quando ele viveu ainda pior em alguns quesitos morais, né? Então, é possível. Né? Mas e ele fez isso até o último momento, né, para nos ensinar. Até o último momento dele, ele nos ensinou isso. É verdade. Pois é, verdade. Gente, vamos encerrando, que já está na hora. Eu faço a prece final, né? Uhum. Então, vamos, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo pela espiritualidade presente, que contribuiu, através das intuições, das reflexões de todos nós, para poder que esse conteúdo fosse interiorizado por todos nós
e assim desejando que seja exemplificado e colocado em prática verdadeiramente, para que a gente possa pegar esses ensinamentos e subir mais um degrau na nossa jornada evolutiva. Vamos fazer uma vibração especial pela nossa colega Gisele, que ela não pôde participar, porque ela não está bem. Então, vamos elevar o nosso pensamento, vibrando pela sua saúde física, que ela logo possa retornar para a próxima aula com a saúde restaurada. Vamos pedir também para cada um de nós que tenhamos uma continuação de semana abençoada, e que cada um de nós consigamos seguir nos nossos estudos, nos nossos trabalhos, sempre com os pensamentos elevados e com as nossas vibrações sempre elevadas também. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Jesus, que assim seja. Gente, tenhamos muito obrigada. Uma semana maravilhosa. Obrigada pela linda aula. Lindo o seu cachorro, Shirley. Oi, eu queria saber se vai ter questionário dessa aula. Vai ter questionário, eu vou enviar daqui a pouquinho. Ah, via e-mail, né? Não, pelo WhatsApp, pelo grupo do WhatsApp, o link. Tá, joia. Qual que é o prazo para entregar? É até terça-feira. Beleza. Obrigada, viu? Boa noite. Qualquer dúvida, vocês vão boa noite. Tá? Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada pela gente. aula linda, Lu. Obrigada. Boa noite. Tchau. Mas não, dinheiro aceito para gastar. Estão com dificuldades para sair? Não, estão saindo, conseguindo sair. Vivi? Oi, eu não estou conseguindo sair, desculpa. Eu saio para você, pode deixar. Pronto. Pronto. Isso. Adorei sua aula, parceira. Linda. Foi boa. Estava nervosa, viu? Eu sei, por isso que eu fiquei fazendo graça. Não, foi bom, viu? foi bom. É bom você dar esses... Você quer minha malinha? Eu te empresto, amiga. Eu te empresto. E eu, quando dou risada, é difícil de parar, viu? Não... Olha, essa história do espírito evoluído também é uma coisa muito boa. Mas eu acho muito bom a gente